Por esse lado, eu acho muito mais vantagem na Blue Wallet, como iniciar, né, mesmo não sendo custodial, do que a Lightning já tem iniciado com essa dificuldade. Porém, isso tem um custo, né? Isso cria vários problemas. Como a Blue tinha sempre teve como jargão da empresa, né? Não, as chaves são suas, você tem que ser o responsável, e etc., que é a base do Bitcoin, ela provavelmente já iria partir para esse lado, que seria sair da não passar para a gente, né, para os usuários da carteira, a responsabilidade de guardar e etc. Qual foi o grande problema, na minha opinião, da Blue Wallet? Ela não se preparou, ela não soube contratar o estagiário certo, provavelmente, e acabou colocando de uma forma muito... Como é que eu posso ser legal com a Blue Wallet? De uma forma muito amadora, né, a informação. Então, assim, as pessoas que estão entrando agora, que não fazem ideia do que está acontecendo, acreditam que a Blue Wallet está criando um problema, ou seja, ela quer que você saia da carteira Lightning dela, né? Então, foi um marketing, na minha opinião, completamente errado. Quem está aí no YouTube consegue ver uma tela onde eu mostro Blue Wallet e Lightning custodial. Mudanças na carteira Lightning da Blue Wallet e suas consequências. O que houve, né? O que houve? A forma mais incompetente de anunciar uma melhoria em seu produto. Na minha opinião, esse passo de colocar a carteira Lightning deles como custodial é uma evolução, né? É uma melhoria, porque ele está dizendo, olha, fica tranquilo que a gente não faz ideia de como acessar seus fundos. Agora, a forma como eles anunciaram foi completamente errada. Na Lightning é um pouco mais complexo, porque você teria que ter para você ter realmente, né, as chaves e ter o controle da sua carteira, você teria que ter um nó da Lightning sob sua responsabilidade pela administração. Então isso já complica bastante. Também para ter um nó da Lightning você precisa ter um nó do Bitcoin. Então isso é uma complexidade bem maior. Porém, tem pessoas que preferem, né, gostariam de ter esse controle. E isso nunca foi impeditivo dentro da Blue Wallet. Você poderia ter seu próprio nó e ter linkado com essa carteira da Lightning, por exemplo. Eu não sei, como eu falei, né, se foi uma questão de custo também, é possível, né, ou algum outro tipo de problema técnico, ou foi realmente só um próximo passo da Blue Wallet para o pessoal que é mais raiz no Bitcoin. Então, como é que foi a forma mais incompetente de anunciar uma melhoria, né? Uma mudança na carteira até então custodial para não custodial. Eu acabei invertendo no início, custodial para não custodial. Então, deixa eu abrir aqui uma aba aqui. Wallet custodial. Então, custodial versus carteira não custodial. Qual é a diferença? Lá. Quem é o proprietário da chave é o que define se ela é custodial ou não custodial. Um serviço de carteira de custódia, como a Coinbase ou Kraken, mantém a chave privada. Por isso é responsável por proteger os fundos de um usuário. É aquela velha coisa, né? Não, nós somos uma empresa, nós somos sérios, então a gente cuida das chaves para você. Custodial, na verdade, é que quem tem a custódia é a empresa, né? Coinbase, o banco e etc. A não custodial significa que a gente não tem a custódia dessa sua chave. É engraçado que eu estou vendo aqui o que é uma carteira de custódia. Quais são os prós de você ter uma carteira de custódia? Menos responsabilidade dos usuários. Olha que interessante. Prós e contras. É pró
você não ter a responsabilidade, menos responsabilidade dos usuários, ou seja, a gente tem menos responsabilidade. Simples e fácil de usar para iniciantes. Ok? Significa que a carteira custodial, como a Blue Wallet era, e ainda é até o dia 30 de abril, se eu não me engano, é mais fácil de usar para iniciantes. Perfeito. Isso é um pró, concordo. Pode redefinir a senha para recuperar acesso e ativos digitais. Então, justamente a questão da facilidade. Digamos que aconteça algum problema, você perdeu a carteira, perdeu o celular, aí você fala, meu Deus, como é que eu consigo recuperar todo o dinheiro que eu estava trocando nessa minha carteira de bolso, nessa carteira da Lightning? Com o usuário e senha, né, da Blue Wallet, né, com o seu usuário da Blue Wallet, você recupera todas as carteiras. Se você tivesse criado 2, 3, 4, como ele é custodial da Blue Wallet, ele recupera todos os saldos e todas as transações. Quais são os contras? Vamos ver, porque ele fala da carteira custodial. As chaves privadas são controladas por terceiros. Okay? Destrói a primeira parte, né, que é menos responsabilidade, como sendo um pró. Na verdade, é um contra. Né? Carteiras de custódia são vulneráveis a hackers. Isso é um contra. Então, se alguém, né, existe muita... Isso é muito comum o pessoal falar assim, invadiram a corretora, roubaram todos os meus saldos, né? Isso é um problema da carteira de custódia. É lógico que você, como indivíduo, pode acabar sendo hackeado e roubarem seus bitcoins. Mas você não tem como botar culpa em ninguém. Né? A culpa foi sua, você cometeu um erro e deixou a sua chave de uma forma, ou hot online, e alguém acessou. A verificação KYC e a AML para a criação de contas. Isso é um contra, né, para eles. Ou seja, você vai ter que dizer quem você é. Então, essa empresa Blue Wallet se torna, além de ser vulnerável a hackers, ela é vulnerável também a governo e a qualquer um que tenha o poder para poder que possa querer alguma informação sua, saber quanto dinheiro você tem, quais são suas carteiras, estando tudo na custódia da Exchange ou da Blue Wallet, por exemplo, você fica vulnerável, né? Ela tem todas as suas informações. Recursos menos avançados, é o contra de você utilizar uma carteira custodial disponível para usuários experientes de criptografia. Ou seja, quem tem a autocustódia, ele consegue utilizar programas mais avançados em questão de criptografia, né? Podendo criar novas técnicas de guardar essa feed, acessar o servidor, etc. Utilizando reditório e por aí vai. Então, assim, prós e contras, tirando o pró, que ele coloca como a responsabilidade de nós, usuários, ser um pró, não acho que isso seja uma vantagem, mas ok. Porque também ficaria muito curto, né? O que seria pró numa carteira de custódia. Deixa eu ver se ele faz a mesma coisa. Faz. Uma carteira não custodial, ou seja, nós temos a custódia, nós somos responsáveis pela carteira. Quais são os prós? Você controla suas chaves, ou seja, são pró. Novamente o inverso do outro. Rápido e fácil de criar novas carteiras. Então, você tendo acesso às suas carteiras, você pode criar outras, etc. Quantas você quiser, da forma que você quiser, guardando a chave da forma que você quiser. Os fundos não serão impactados em casos de hacker de troca. Isso foi uma tradução, deixa eu ver como é que está o original. Funds won't be impacted in case of exchange hacks. Ok, exchange. Então, assim, em caso de um hacker, né, invadir a exchange ou a dona da Blue Wallet, por exemplo, ele nunca vai saber quais são as suas chaves privadas. Então, mesmo que a wallet, seja lá qual for, ou a exchange seja hackeada, como a exchange, né, ou a carteira Blue Wallet, por exemplo, nesse exemplo, ela não tem suas chaves, seus fundos estão garantidos. Você, com aquela chave, pode abrir um outro aplicativo, mesmo que a empresa venha à falência, etc. também. E o governo também não pode acessar nenhum processo de KYC, etc. Né? Know your customer, ou seja, saber as informações pessoais. Funções e recursos mais avançados disponíveis, é o que foi falado no outro. Né? A gente pode fazer várias configurações e formas de guardar. Contras, vamos ver os contras de você ter uma carteira que você cuida, né? Impossível recuperar ativos digitais se os usuários perderem chaves privadas ou frases de recuperação. É um contra? Não acho.
né? Porque se você for medir a questão do a exchange ou a carteira tem suas chaves, ou você tem as suas chaves. Se você perde as suas chaves, você consegue entrar em contato com o terceiro e ele acessa. Isso é uma desvantagem ou é uma vantagem? Já que dessa forma você permite que essa terceira pessoa tenha acesso aos seus fundos. Não concordo muito com relação a ser contra. Eu acho que é uma questão mais de responsabilidade. Você tem sua chave, sim. Você perdeu, não consegue mais encontrar, a culpa é apenas, unicamente sua. Você não se programou, não se preparou para não perder essa chave. Outro contra, mais conhecimento técnico é necessário para usar recursos avançados. Sim, nisso eu concordo. Então, assim, só tem essas duas opções em contras. Então, é engraçado, porque se tirar a que eu não concordo, só sobra uma. É impossível recuperar, não, que é mais conhecimento técnico, né? Seria o único contra. Você teria que saber o que é um servidor, poder conectar o servidor, saber o que é porta, etc. Interessante. É uma questão interessante que eles colocaram. Eu no YouTube, se vocês quiserem ver, coloquei uns links de wallets de Bitcoin, wallets, carteiras Lightning, carteiras apenas de Bitcoin, tem links sobre carteiras. Estou passando o mouse aqui em cima, caso vocês queiram ver qual é o endereço. Depois eu vou abrir os endereços para mostrar. Basicamente, o que aconteceu com a Blue Wallet, na minha opinião, foi isso. Eles quiseram remover a questão custodial, trazer a responsabilidade, enviar a responsabilidade para nós, só que não prepararam o terreno e não, além de não preparar o terreno, não souberam colocar isso da forma correta. Para finalizar, o usuário comum, como é que ficaria nessa questão, né? Porque teoricamente só teria a possibilidade de utilizar agora a Lightning se tivesse um servidor? Não, existem outras empresas que são especializadas justamente em rodar um nó e deixar com que você acesse uma carteira custodial dessa empresa e você consegue fazer as transferências. Lembrando que Lightning, como conselho geral do pessoal do Bitcoin, ela é uma carteira de bolso, né? Uma carteira para você fazer trocas, compras e etc. muito com valores pequenos. Então você mantém a maior parte do seu dinheiro na carteira principal Bitcoin, muito mais segura, e aí vem questão de segurança, de como criar essa carteira offline, etc. E a carteira de bolso, a carteira Lightning, é para pequenos valores. Então não tem problema de você confiar no nó de uma empresa que já é reconhecida pelo pessoal, até o momento em que você confie em alguém que tenha um nó desse, que possa te passar essa conexão, ou você mesmo criar o seu próprio nó no futuro, caso você queira. É uma empresa que faz isso, e o pessoal fala muito bem, é uma tal de Albi, GetAlbi. Tem o link, depois eu coloco aí no grupo também do Twitter para vocês verem. Você cria a conta e automaticamente você tem a possibilidade você já tem uma carteira e pode fazer as suas transações através do serviço deles. E eles têm até a foto da carteira Blue e ensina você a colocar sua conta da Albi direto na carteira da Blue Wallet. Então, é que interessante. Você pode acessar qualquer navegador através do site deles, mas você também pode linkar essa sua carteira criada lá na Blue Wallet, permitindo assim que a Blue Wallet continue funcionando no sistema de Lightning. Era muito mais simples. Aí eu já não sei o que o estagiário pensou. Você fazer um vídeo, antes de postar qualquer coisa sobre isso, você faz um vídeo mostrando que você consegue criar uma conta, né, em outro serviço, entrar na Blue Wallet, fazer a configuração e você continua tendo carteiras custodiais. Você não precisaria ter seu próprio servidor. Talvez eles tenham pensado que isso iria
como eu posso dizer, fazer uma propaganda ou marketing para uma outra empresa, talvez, mas talvez de repente até realmente fazer uma parceria, entrar em contato com alguma empresa dessas, a mais confiável, seria interessante, e fazer essa divulgação dessa forma. Esse eu acho que foi o erro de marketing da Blue Wallet, fazer esse explicativo de que você não precisa fazer nada demais, apenas criar um endereço de carteira Lightning, um outro serviço, colocar esse outro serviço dentro da Lightning e transferir custo zero, praticamente zero, da carteira que você tem hoje na Blue Wallet para essa segunda carteira da Blue Wallet, que é de um serviço separado. Tem várias pessoas na internet nos nossos grupos aqui, que falam: eu utilizo a Blue Wallet, mas como eu já tinha uma carteira num outro serviço, eu só fiz a configuração do servidor e eu utilizo a Blue Wallet apenas com um serviço diferente. Você vai ter também, pelo que eu estou vendo aqui, legal, eles colocaram um link para você explorar o Nostr com o Albi. Você pode ter um identificador único com esse getAlbi. Ficaria, por exemplo, Mike, @getalbi.com. Isso seria a minha carteira, por exemplo. Igual o Pix, né, que a gente já conhece aqui no Brasil. Você teria uma chave de forma mais fácil para passar para os outros, e isso já colocaria direto no seu Nostr também. Quem não souber o que é Nostr também, entra aí, faz pergunta e procura saber que é uma rede, pelo menos o pessoal fala que dá muito bug, né? Mas está dando menos bug do que esse Twitter. Bom, basicamente é um resumo rápido que eu fiz hoje, porque o pessoal estava com dúvida. E o que eu entendi do problema da Blue Wallet foi esse. Se alguém tiver mais alguma informação ou tiver mais conhecimento, pode falar aí, manda para a gente. Que é uma boa para a gente discutir sobre isso. Ellen, John, quiserem comentar, vou abrir para vocês aí. Bom, obrigada aí por ter mandado o microfone. Eu tenho um monte de perguntas, tá? Vocês, os rapazes aí que conhecem mais, me perdoem, mas as minhas perguntas, elas são bem primitivas, tá? Não tem problema, Ellen. Pode ir. Vamos uma de cada vez que a gente chega até o final. Só um segundo para antecipar a Ellen. O seguinte, Ellen, toda pergunta é pertinente. Fico muito feliz em ver você aqui. Estou acompanhando você. Acompanhava antes de você começar a ouvir aqui nos Spaces sobre Bitcoin, já tinha visto em outros Spaces. Muito bem-vinda mais uma vez. E esse Space está sendo salvo, e todas as suas dúvidas serão tiradas e vai servir para outras pessoas. Então, fique à vontade, me perdoe qualquer coisa e jogue duro. Antes de você continuar, deixa eu falar que agora que eu parei de ter problemas técnicos aqui, viu? Porque até então eu não consegui nem escutar o Mike direito, mas tudo bem, agora eu começo a escutar. Agora que você destravou, John? Eita! Bom, pelo que eu entendi que o Mike falou, é o seguinte, que essa carteira Lightning, que é a carteira de bolso, né? Ela era custodiada pela empresa. E agora a empresa resolveu o quê? O próprio dono da carteira vai tomar conta da chave dele. A chave é aquelas 12 palavras, não é isso? Então, eu não cheguei a abrir essa carteira Lightning, tá? Da Blue Wallet. Então, Ellen, sim, tem 12 palavras. A diferença é que na Lightning, se eu não me engano, você precisa ter um servidor para poder gerar essas chaves, porque você teria que fazer uma ligação na rede Lightning utilizando Bitcoin, entendeu? Então, para você ter total custódia dessas chaves, etc., você teria que ter seu próprio nó, seu próprio servidor e fazer essa conexão, entendeu? Por isso que a não custodial é mais complexa, entendeu? Você não conseguiria ter a chave porque se você não tivesse esse servidor, porque fica com algum serviço na nuvem, entendeu? Alguma empresa. Eu teria que ter um servidor. Eu não entendo o que é isso, tá? Eu ter um servidor. Eu não sei o que é isso. Você ter um servidor. O servidor é uma máquina, é um computador.
Você teria que ter um computador ligado 24/7 na internet, que tivesse... lembra que o Bitcoin é uma blockchain, uma time chain? Ele tem informações de todas as transações desde que ele começou há 14 anos atrás. Não sei se você já chegou a estudar isso. Mas o Bitcoin, são dois... Quando a gente fala Bitcoin, se for com a letra maiúscula, o B maiúsculo de Bitcoin, está falando da rede Bitcoin. Se a gente estiver falando com B minúsculo, está falando da moeda. Entendeu? 1 Bitcoin, meio Bitcoin, 0,5 satoshis, entendeu? Então, assim, a rede Bitcoin, ela é uma rede de blockchains, ou seja, de time chains. Ela tem informações em blocos. E esses blocos vêm há 14 anos sendo construídos em rede. Já ocupa hoje uma média de 700, 600, 700 megas de espaço. Se você tem seu computador, seu HD e seu celular, tem um espaço reservado. Para que você tenha, seja um nó validador ou um servidor da rede, né, do Bitcoin, para você ser um nó, você precisa ter toda essa cadeia de blocos salva no seu computador. Você tem que baixar isso na internet, fazer toda a verificação para confirmar que você pegou todos os blocos corretos. Então, todos os outros nós do mundo têm a mesma cadeia idêntica, confirmada por verificação de hash de criptografia. Entendeu? Essa é a proteção do blockchain, né? da proteção do Bitcoin. Todo mundo para tem você todas as transações. O que você está falando é para mim poder criar uma carteira para mim, não para mim poder entrar uma carteira alheia de uma empresa, para mim poder criar uma carteira para mim. É isso que é nó. Eu ter uma capacidade tecnológica tal no meu aparelho que eu possa criar uma carteira, como se fosse a Blue Wallet. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Sabe o e-mail do Gmail? Então, mas... Gmail... Então, peraí. O e-mail do Gmail, você não precisa ter um computador que tenha o aplicativo Gmail instalado, correto? Você acessa o site, você tem a sua conta, correto? Sim, sim. Então, isso é mais ou menos uma carteira. É um endereço. Que você tem acesso e só você tem acesso por causa das 12 palavras. Agora, vamos dizer que você fosse uma empresa que você fala assim, o Google, eu quero te emprestar um computador. Estou dando um exemplo bem tosco, mas é para tentar deixar mais simples. Digamos que você queira ser software do Google. Você fala assim, Google, eu tenho computadores aqui e tal, acesso à internet muito bom. Eu quero que o meu computador, meus servidores, também hospedem o seu Gmail. Para você poder rodar, qualquer pessoa que queira ter um e-mail possa cadastrar aqui no servidor. Meu servidor vai confirmar que aquela pessoa tem o usuário e senha correto para acessar as contas. Isso é um servidor. Quando a gente fala de nó do Bitcoin ou nó da rede Lightning, é mais ou menos isso. Você tem um computador dedicado, um sistema dedicado, só para rodar essas informações. Então, entendeu? Então você tem a sua carteira, você pode fazer em qualquer servidor. Se você quiser ter todas as informações do passado até hoje, aí você tem que ter um computador com espaço e internet para poder fazer o download dessas informações, entendeu? E aí você consegue criar sua carteira completamente offline. Isso é necessário? Exato. Como eu falei, se você fosse apenas usar, não é necessário, é como o Gmail. Você não precisa de ter um servidor do Gmail. Você só precisa acessar o servidor. Agora vamos dizer, Ellen, que digamos que as coisas pioraram no mundo, as pessoas estão sendo perseguidas, etc. E a pior coisa é o governo saber quanto dinheiro você tem. Um exemplo bem tosco, tá? Estou falando uma coisa totalmente impossível de acontecer. Mas digamos que o que você pensa assim, poxa, eu juntei pouco dinheirinho, um dinheirinho, né, razoável para mim, e eu não quero que o governo saiba quanto eu tenho. Eu guardei, ele rendeu e tal, eu não quero que o governo consiga acessar esse valor. Você não precisa do servidor para ter essa segurança. Porém, para que ele nunca descubra, ou seja, para você ter uma proteção de anonimidade total, aí você precisaria ter um servidor. Por quê? Todas as transações que você fizer na sua carteira,
vai ser do seu celular ou de algum outro aplicativo direto para o seu servidor. Aí o seu servidor espalha para todo mundo. Existem formas de você colocar o seu servidor sem o IP público. Então, não teria como as pessoas saberem que o seu servidor está na sua casa ou na sua empresa. Entendeu? Essa é a proteção máxima. Por isso, só nesse caso, ou no caso de você, né, digamos, para onde vai o mundo, né, em questão de segurança de terceiros, etc., seria interessante, por anonimidade, você ter um servidor só seu. Então, mas eu jamais vou saber criar isso daí, tá, Mike? Para mim não tem jeito. Existem profissionais que fazem isso? É isso que eu tô falando, Mike. Então, explica essa parte toda, mas tenta simplificar, porque daí eu quero até mostrar outras alternativas da Blue Wallet, porque a Blue Wallet, essa complicação toda não dá para... Explica depois as suas dúvidas, Ellen, de como foi para você transferir e tudo mais. Não, então, Ellen, a questão do servidor, a gente está bem no começo. É realmente mais difícil. Você tem que sempre confiar num terceiro, caso você não queira estudar e não queira aprender a fazer por você mesmo, correto? Eu acho que no futuro próximo vão existir empresas, até já existe, mas é muito, muito pequeno, empresas que vão te vender esse servidor. É uma máquina que você vai ligar no seu roteador de casa, ela já está pré-configurada. Você acessa a máquina, termina as configurações, cria sua própria carteira e você vai ter seu próprio nó. Acredito que isso possa ser possível, sim. De qualquer forma, isso ainda cai na questão de você ter confiança em terceiro. Então, assim, quando existir uma empresa que dê para confiar e etc., acredito que isso vai ser mais fácil, entendeu? Hoje, realmente, você tem que ter um certo nível de conhecimento. Mas essa ferramenta, esse servidor sendo vendido, que até já existe, você precisaria de uma empresa de confiança ou de alguém de confiança que faça. Qualquer um que entenda e você confie, que tenha capacidade técnica, pode montar essa máquina para você, por exemplo, entendeu? Mas fala só, você teve problemas, né, com a Blue Wallet, né? Diga aí. Então, eu não estava conseguindo mandar dinheiro para ela porque ela estava em Bitcoin. Então, o dinheiro não ia. Veio aquela mensagem que eu mandei para você e para o João. Endereço inválido. Quando eu mudei para real, estou falando da carteira azul, tá? Porque a Lightning eu nem fiz, tá? Aí eu consegui mandar em Satoshi e foi, tá? Quer dizer, eu acredito que foi, porque ainda eu vou ver isso às 5h30, né? Às 17h30. Eu vou ver se foi mesmo, mas pelo menos tá lá constando que pendente, né? Constou que aceitou, entendeu? Sim, sim. Mas... Com relação a esse seu problema, eu trabalho com TI. Então, o que eu tenho para te dizer não foi a mudança de real que fez o endereço funcionar, tá? Como a gente não viu e tal, não tem como ter certeza. Não foi gravado nem nada. Não tem como a gente bater o pé, o martelo e falar foi por isso que aconteceu. Mas o endereço que você me mostrou estava correto. Era o endereço de recebimento da sua carteira. Do Bitcoin, que era a rede principal. A BIPA, que era o serviço que você ia utilizar, não tenho certeza se o endereço estava completo, correto, mas aparentemente sim, pela foto que você mandou. Então, assim, não sei se a BIPA, de repente, depois de você tanto tentar, ela conseguiu identificar o endereço, ou se alguma outra coisa aconteceu. Não tem como saber. Mas a mudança dentro da Blue Wallet de visualização em Satoshi para visualização em real não foi isso que causou a possibilidade de enviar, entendeu? Não foi isso. Foi alguma outra coisa. Mas aí só realmente estudando, caso e vendo. Se você tiver outro valor para transferir, você pode até fazer um novo teste e tal para confirmar. Mas não foi essa mudança para real, não. Foi só uma coincidência. Porque, veja bem, eu
Baixei também o aplicativo daquela Êxodos. A Êxodos é uma Lightning, né? É uma de Não, bolsa também. a Exodus, na verdade, ela tem várias redes, né? Eu não uso, quem usa mais é o John. Ela tem todas as redes, se não me engano. Ela tem tanto a Lightning quanto a principal. Então, a Exodus, deixa eu explicar essa parte. A Exodus, ela tem várias moedas, né? Só que ela é diferente da Blue Wallet. A Lightning, quando você vai lá nas configurações, ela já tem a Lightning lá e ela usa o serviço da Wallet of Satoshi. E ela guarda aquelas 24 palavras e ela guarda junto o endereço da Lightning, junto com as 24 palavras, junto com todas aquelas moedas junto. Então eu acho tipo assim, muito fácil usar. Apesar de ela ser de código fechado e tal, e, e ter as outras moedas que a gente não gosta, que a gente só gosta de falar do Bitcoin. Mas eu acho ela fácil por causa disso. E na hora que você abre, ela já abre lá e você já consegue mandar na Lightning, direto, né? É por isso que eu acho fácil. Então, naquele mesmo dia que você... Porque, veja bem, desde aquele dia eu estava tentando mandar para Blue Wallet azul, tá? Que eu não sei qual é o nome que vocês dão para ela. Eu não consegui. Então, como eu não tinha aberto a Lightning da Blue Wallet, eu abri a Êxodos. E mandei, no mesmo dia foi, tudo bem, foi tudo normal. Só a Blue Wallet que não estava indo, não estava indo, que essa Blue Wallet, pelo que vocês me passaram e que eu entendi, eu tenho lá a chave dela, que é as 12 palavrinhas, eu guardei num papel, escrevi num papel as 12 palavrinhas que eles mandaram para mim, tá? E aquilo é só eu que tenho, né? Porque a chave está comigo. Ou a empresa tem isso daí? Porque essa é a minha dúvida também. Não, então, a Exodus é mais fácil, mas a Blue Wallet, as duas funcionam iguais. Quando você fala carteira azul, é a carteira Bitcoin. A outra, que é a amarela da Blue Wallet, é a Lightning. Com relação a Exodus, ela é feita realmente para ser mais prática. Você copia, cola de forma mais simples o endereço. Você falou em questão de quem está com a chave. Tanto a Exodus quanto a Blue Wallet, na Lightning, elas são custodiais. Essas empresas têm a sua chave porque estão no servidor delas, entendeu? Então... No caso da... Eu estou perguntando é o seguinte, Maicon. Na carteira azul da Blue Wallet, eles me mandaram a chave. E eles não têm essa chave está só comigo. Eles mandaram a chave para mim, as 12 palavras. Calma. Mas eles não têm mais, é isso? Não, calma aí. Vamos por parte. As 12, quando você criou a carteira da Blue Wallet, você criou só a azul, correto? Não foi isso? Correto, só isso. Eu criei só a azul. Carteira principal, isso que é a carteira Bitcoin. Quando você criou, você fez alguma opção avançada ou você só falou assim, criar nova carteira, te deu as 12 palavras e pronto? Como é que foi a criação dessa carteira? Foi dessa forma? Ai, Mike, agora você me pegou, porque já faz alguns dias, né? Mas eu acho que eu não fui nos avançados, nada avançado, porque como eu não sei mexer, então eu devo ter ido assim no simples, tá? Sem problema, sem problema. Então, provavelmente você fez a forma mais simples da Blue Wallet, que é gerar uma carteira automaticamente. A Blue Wallet ela é código aberto. Então, assim, o que ela faz é criar ela tem uma espécie de sistema automatizado que ela cria essas 12 palavras através de uma entropia própria. Eu vou te explicar isso. É como se fosse aleatório, entendeu? Como são 12, 24 palavras e existe uma quantidade grande de palavras em cada campo, a primeira palavra, a segunda, etc., ela automaticamente gera, por um código matemático, essas 12 palavras diferente de qualquer outra. Ele utiliza várias coisas para tentar fazer o máximo mais aleatório possível, entendeu? Nenhum tipo de sistema desse aleatório é 100%. Tanto por isso que eu te falei, olha, cria para você testar, para você usar, cria a Lightning,
mais para você aprender. No futuro, você vai entender como funciona a parte mais complexa, para você aí sim criar depois um endereço offline direitinho. Então, assim, o que você criou foi um endereço online, ou seja, foi hot, ela estava conectada na internet, utilizando uma entropia própria da empresa Blue Wallet, que é verificável e é verificada pela internet, dizem que funciona, é boa, até o momento não tem nenhum grande problema, e você criou automaticamente. Então, essa carteira é uma boa carteira de Bitcoin, mas não deveria ser sua carteira principal, como eu já tinha falado outra vez. Não tem problema nenhum. Essas 12 palavras nunca serão solicitadas para você, a menos que você tente recuperar a carteira. O endereço que foi passado para você foi o endereço de recebimento, é aquele endereço público, lembra que eu te expliquei? O endereço privado é o endereço das 12 e 24 palavras. O endereço público é uma chave bem extensa, que não tem nada a ver com palavras normais da língua portuguesa ou inglesa. É essa chave que você manda para a BIPA ou para outras pessoas para que eles te mandem dinheiro. Entendeu? Entendeu a diferença? Entendi. Então, bom, é que, pelo que eu tinha entendido que vocês falaram antes, criava uma que fosse uma carteira de bolso e essa que era mais segura para ir para não ficar mexendo muito, né? Passar mais dinheiro para a carteira de bolso através dela. Perfeito. Né? Foi isso que vocês me passaram. Eu posso usar a Êxodos como carteira de bolso e colocar ali, só que ela não é segura. Eu quero aquela carteira que não seja online. Aí eu estava pensando o seguinte, eu estive conversando com o John ontem sobre isso. Comprar um celular velho, mandar resetar, colocar as configurações de praxe, não colocar ali na internet, passar a Blue Wallet para essa Blue Wallet azul que eu tenho, para esse celular sem internet através de cabo. Não, está errado. Preste atenção. Você criou um endereço, essa carteira azul que você tem na Blue Wallet é um endereço na rede Bitcoin. Você não tem como transferir essa carteira para transformar ela numa carteira mais segura. Você entendeu? Não tem como. Essa carteira é segura. Não, Mike, o que ela tá falando sabe aquele... Tá retornando aí o áudio. Sabe aquele vídeo do BitTove, que eu até mandei para ela, de fazer aquela carteira fria em um outro celular? Sim, cara. O Sabe Dog aquela faz isso. a própria Block tem essa configuração, entendeu? Sim, eu entendi, John. O que eu tô explicando para ela é que ela tá achando que ela consegue colocar a carteira que ela tem hoje nessa carteira mais segura offline, entendeu? Ela conseguiria transferir essa carteira, entendeu, Ellen? Você não consegue transferir a carteira, você consegue transferir o fundo. Vamos lá. Nessa carteira offline desse celular que você tá falando, que vai só baixar a Blue Wallet e depois ele não vai mais acessar a internet, é perfeito. O problema você tem que, nesse novo celular offline, você vai ter que criar uma nova carteira, entendeu? Um novo endereço, com novas palavras. Aí eu recomendo que vá na parte avançada. Sim, isso é ótimo. É exatamente isso que eu quero. Porque Isso, essa que está conectada na internet, não importa, sinto muito, mas ela está na internet. Aí eu quero aquela outra que não esteja na internet, ela vai ter outras 12 palavras diferentes, não é isso? Isso, exatamente. Aí eu recomendo já fazer uma mais avançada de 24 palavras, com uma passphrase ainda por cima, totalmente offline. Então, assim... E eu consigo fazer ela offline? Porque, veja bem, vai estar o celular que nunca entrou na internet. Então, ele precisa entrar na internet uma vez apenas para fazer a instalação da Blue Wallet, entendeu? Tá. Mas foi nessa parte que também eu falei que se você até conseguir passar por cabo mesmo, não precisa nem conectar na internet.
Você colocar, ligou pelo celular, você sim, primeira fazer vez o coloca programa. aí no cabo e passa o APK pelo cabo, você nem precisa ligar nenhuma vez na internet, se você quiser. Mas, João, não tem. Isso aí é um pouco mais paranoico, porque como você vai estar online fazendo o download do programa, quando você fizer o download, ele não tem sua carteira ainda, entendeu? Você instalou a Blue Wallet na internet nesse celular que nunca acessou a internet. Acessou apenas agora para poder colocar lá a Blue Wallet. Você instalou a Blue Wallet, ela funcionou. Até esse momento, a sua carteira não foi criada. Não existe conexão ainda, entendeu? Então, nesse momento que você desconecta ele da internet, só aí você vai criar essa carteira. Nesse momento em diante, ele não acessa mais a internet, entendeu? Então, não faz diferença você transferir o programa via cabo ou pela internet, entendeu? Recomendo você fazer de uma internet sua, pode ser da sua casa e tal. Você saiba que ninguém consegue acessar o seu celular remotamente. E como é rápido também, questão de minutos, não tem como a probabilidade de algo acontecer é praticamente zero, entendeu? A partir daí já começa a ser paranoia. Tá, daí eu coloco dessa carteira azul que eu já tenho, eu posso mandar o dinheiro dessa carteira azul, eu mando para essa carteira azul. Eu sou o Dó, para a nova carteira azul. Isso, exatamente. Vai ser aquele cofre que eu falei em outra ocasião. Vai se tornar seu cofre mais seguro, entendeu? E assim, para você poder depois retirar o dinheiro desse cofre, você vai ter que ter acesso a ele para fazer uma carteira de visualização, entendeu? De saldo, por exemplo. E aí eu vou botar depois um vídeo para você, Ellen, vou botar aí estou tentando achar no YouTube aqui o vídeo do Dori. E aí você assiste o vídeo dele, ele explica, é um pouco avançado, mas nada demais. Tudo que eu estou falando aqui você está entendendo, você vai acabar entendendo. É um pouco mais avançado, mas ele dá o passo a passo de como fazer isso. Pegar a carteira, criar no celular, criar uma carteira nova, gerar as 24 palavras aleatoriamente. Tem um sistema dentro da própria Blue Wallet que ajuda a fazer isso. Entendeu? Aí depois você pega o vídeo dele para você fazer essa carteira cofre aí que a gente fala. Eu acho que eu já até enviei esse vídeo para ela ontem já. Eu acho que sim. Então, a minha pergunta agora é, se eu faço essa carteira que vai ficar offline, a Blue Wallet, ela é uma empresa, né? Blue Wallet é uma empresa. Ela pode, de repente, parar de trabalhar e sumir do mapa? Então, independente... Ela pode vir à falência. Essas 12 palavras, ela funciona em qualquer outra carteira também. Independente se for Blue Wallet ou não. Ah, tá. Nossa, mas isso daí, então... Essas 12 palavras funcionam em outro carteira. Se você pegar essas 12 palavras... Funciona em qualquer outra empresa, qualquer outro aplicativo, entendeu? Qualquer outro aplicativo. Se colocar na letra, por exemplo, se você apagar Blue Wallet do seu celular, ou senão, você pode até, não precisa pagar, você instala a Exodus e coloca as 12 palavras da Blue Wallet, vai aparecer o seu saldo de Bitcoin lá também. Ah, tá. Tá. Bom, agora outra pergunta, que nem você falou, que a carteira Lightning é a pessoa que vai tomar conta, que vai custodiar, né? Você aconselha eu fazer a carteira Lightning da Blue Wallet? Ou eu fico com essa Exodus mesmo de bolso? Então, o Mike acabou de falar da Albi, né, Mike? Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que é interessante ela fazer a Albi. Sim. Ou se não fazer... Eu acho interessante também a Exodus, só para testar também, é legal, porque é fácil. Se você conseguiu mexer, eu acho interessante até você tentar mexer um pouco na Lightning para ver. Mas o que eu queria falar é que tem uma outra... Já tem a... Então, porque é interessante também, se você tiver apenas uma carteira Lightning, também não é bom, né? Tô pensando em ter umas 2, 3, entendeu? Exatamente. Uma coisa que eu quero falar...
fecha, é, essa carteira BitKit aqui. Porque eu vi. Se você tiver alguma outra ideia, Mike, de uma carteira simples para usar, que veja que vai avançar, eu não consigo ver alguma que não seja essa daqui. Porque, ó, para começar, até vi se ela já é de protocolo aberto, né? Mas, meu, ela tem. Para começar, uma coisa que eu acho legal, que não tem na Blue Wallet e nem na Exodus, é colocar a 13ª palavra, né? Porque tem as duas palavras. E daí, no comecinho dela, você já coloca lá em avançado e você coloca uma palavra. E aquela palavra já vai ser a 13ª, né? Então, ela tem Lightning também. E ela tem um negócio que não tem em outra carteira. Tem até na Samurai tem, mas é muito feio o jeito que eles colocam lá na Samurai. E nessa daí tem, tipo, você pode colocar um nickname e uma foto, sabe? E daí você colocar contatos dentro da própria carteira. E no futuro vai ter widgets também. Então vai ter uma widget lá que vai, vai colocar, por exemplo, uma loja dentro, que nem eu coloquei aí, ó, embaixo, a Starbucks lá. Daí você clica na widget e abre uma loja e você pode comprar os produtos lá dentro da loja. Então, meu, essa carteira eu acho não, acho que é essencial de instalar e começar a testar, mas até a própria carteira fala que está em beta, não coloca muito dinheiro, mas eu acho que toda carteira tinha que ser assim no futuro. É mais fácil de usar, ter essa 13ª palavra logo de cara, porque eu acho que é essencial, porque se você instalar só com as 12 palavras, sei lá, é fácil de saber as 12 palavras, mas se você tem as 12 mais uma é muito melhor, né? E é isso. Eu fiz um vídeo, depois eu vou te mandar no privado. Ellen. Para fazer a Lightning na Blue Wallet, eu acho legal essa Albi aí. Porque a Albi, você já vai usar a Albi na Nostr mesmo, né? Para você. Tem uma extensão que você usa no computador ou no celular que, que já liga a Lightning naquela rede social da Nostr. Então, se tem como você pegar e usar a própria Albi na Blue Wallet, eu acho interessante fazer isso. Até porque já tem aquele endereço mesmo, né? Que nem falou, que é tipo. O meu é joãostark 3d@getalbi.com, né? Eu acho. E daí tem como você fazer a transferência, por exemplo, da BIPA diretamente para esse endereço, ou vice-versa. Na BIPA também tem, quando você faz lá, se você for em configurações lá, não lembro onde, depois eu dou uma olhada, mas o meu tá lá, é johnstark@bipa.app, se não me engano. Então você não precisa nem colocar todo aquele endereço. Você pode colocar esse arroba e mandar, mas daí você sempre sabe, né? Quando você está na Lightning, você está mandando para essa empresa. A BIPA tem um node de Lightning, você está transferindo o node da Lightning da BIPA para o node da Lightning da Albi. O seu Bitcoin ele só é o Bitcoin mesmo, se autocustodia, quando você tira da Lightning e coloca dentro da, da chain mesmo, né? Tá, depois vocês me mandam o link direitinho dessa Alpin. Albi. Tá no YouTube, mas eu boto aí vou botar no Space daqui a pouco. Na verdade é um site, é uma empresa na qual você faz o seu login e senha, muito parecido com o que você fez com a Blue Wallet, né? Você vai ter uma carteira Lightning presa a essa empresa, né? Conectada a essa empresa. E aí você consegue utilizar ela tanto no Nostr quanto na própria carteira Blue Wallet. Mas o que o John falou é interessante. Você pode usar tanto a Albi e utilizar junto usar a Albi, né, na própria Blue Wallet e utilizar o Exodus, né, como uma segunda carteira Lightning. Mas lembrando, Ellen, a Lightning na verdade é carteira de bolsa, então assim, você vai manter sempre um valor bem baixo, que é só para transação rápida mesmo.
Sim, sim. Ellen, tem mais alguma dúvida? Fala aí, Joey, tem alguma Por dúvida? Está estudando enquanto, também? Fala não aí, tenho, João. Mike. Eu precisaria ir mais adiante, porque só a gente entendendo mais que tem mais dúvida. Por enquanto, não. Por enquanto, não tenho. Ficou claro aqui. Olha, então eu te enviei o vídeo lá que eu fiz, explicando como eu mostrei com ela já aberta, né? Essa carteira BitKit. E daí eu resetei ela e comecei ela de novo para te mostrar, né? Como que tem a 13ª palavra, que você não tem essa opção fácil na Blue Wallet. Infelizmente a Blue Wallet você faz ela, você tem as duas palavras, aí você tem que resetar ela e na hora de começar é uma complicação, né? Pra colocar essa 13ª palavra. Subiu o óleo aí. Então, eu te mandei o vídeo lá, daí você dá uma olhada de como que é. Eu vou depois colocar um pouco de Bitcoin nela e usar Lightning também, só para explicar. Daí eu te mando particular lá no Telegram mesmo. Ah, show de bola, viu? Tô aprendendo um bocado, inclusive esse lance da Lightning que eu me confundia. E muito bom, muito bom. Muito esclarecedor para mim. E para ele também, acredito que sim. E vamos nessa. Vamos nessa. Tô prestando atenção a vocês aí, mas dúvida por enquanto não. Tá muito Então, didático. Mike, Essa dinâmica tá didática, tá assim, para mim, pelo menos, e tá fácil de entender. Tá bacana. então, Mike, aquela ideia que você deu sobre a doação, eu estou colocando, tá? Eu acho que eu vou conseguir colocar bem mais pessoas na dúvida aqui para vir aqui, tá? Porque eu estou trabalhando naquilo lá, aquela ideia que você me deu das doações. Das doações, da questão de uma rede fechada para grupos, é isso? Não, não. O pessoal não sabe lidar com Bitcoin, não conhece. Sim. Então, eu estou levando para lá, porque eles querem fazer doações, mas não quer que seja descoberto, né? Então, Bitcoin é uma boa maneira. Sim, entendi. Então, eu estou levando lá aquela ideia e está começando a ser aceita. Legal. Passa para eles. Tem uma carteira que eu acho melhor do que a Exodus, que é uma chamada Moon e uma outra chamada Zap. No YouTube tem os links aqui. Eu estou colocando os links devagar aqui no Twitter. E aí, essas carteiras, por exemplo, você pode falar para o pessoal criar e fazer a mesma coisa que você fez com a Blue Wallet no início. Que é para criar o primeiro endereço Lightning, apenas carteiras de bolso, só para colocar um valor. E aí, quando o pessoal entender, ele pode, por exemplo, criar uma conta na Albi. Não estou recomendando, mas ele pode criar a carteira na Albi com VPN e etc. Não precisa, se eu não me engano, se registrar, tenho quase certeza. Mas o que ele poderia fazer? Aí, dentro dessa carteira, ele linka com o Nostr, entendeu? E aí coloca a carteira dele dentro do Nostr e ele consegue fazer doações pelo próprio Nostr, entendeu? É só aprender o ecossistema. Lembra que eu falei? Existe uma infinidade de possibilidades aí. Quando você entende a base, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, que é mostrar como é que funciona a base, como é que funciona chave privada, chave pública, como ter mais segurança, como ter mais anonimidade. Aí você cria essa rede, entende essa base, aí você consegue criar várias coisas. Até mexer com agronegócio a gente consegue, né, Vitor? Estamos trabalhando para isso. Eu acho bacana, assim, até a Ellen utilizar como argumento para convencer o pessoal a olhar ao menos para o Bitcoin o seguinte, que existem possibilidades de nós termos nosso dinheiro seguro contra tudo e contra todos e podermos utilizar no dia a dia usando essas carteiras, entendeu? Sem muita dificuldade, sem muita complicação e com o principal, com a segurança que não aconteceu o que aconteceu os anos 90, né? Acho que foi 92 que cola travou tudo, entendeu?
Enfim, eu acho que é um argumento que pode ser utilizado para convencer as pessoas, pelo menos, a procurarem se informar, ficarem mais curiosas. É utilizar, terem no hard wallet seu capital, entendeu? E ter a possibilidade de usar as wallets, entendeu? As wallets como carteira mesmo, como cartão. Você pode usar como cartão de débito, vamos supor assim, como exemplo, entendeu? Para transferir, passar um Pix, entendeu? Enfim, vamos nessa. Isso, exatamente. Ao invés de usar o Pix, entendeu, Ellen? Nessa questão de doação, assim que a pessoa compreende que ela consegue usar, criar essa carteira, utilizar a BIPA, fazer até. É porque isso, na verdade, vai iniciar, teoricamente, inicia uma rede P2P que a gente fala, entendeu? Aí vamos dizer, Ellen, que você tem um amigo muito próximo que fala assim, poxa, eu tenho uma carteira aqui, mas eu não sei como eu consigo colocar R$ 100 nela para poder enviar para alguém ou para poder utilizar. Aí você fala, você está com dificuldade? Não tem problema não. Como ele é seu amigo pessoal, você vai falar assim, não, manda R$ 100 para mim por Pix, ou manda me dar em dinheiro, e eu te mando o equivalente em satoshis, entendeu? Aí você vai pegar a sua Blue Wallet ou qualquer carteira que você tenha na Lightning aí, o equivalente a R$ 100, você envia para o endereço dele, ele te manda o endereço dele. E ele nunca utilizou nem CPF, nem Pix diretamente com Bitcoin, entendeu? É isso que a gente chama de P2P, é de uma pessoa para outra. O Bitcoin foi feito para isso. Não é para utilizar governo, não é para utilizar empresa, entendeu? É uma pessoa transferindo poder econômico, poder de trabalho, entendeu? Sem interferência, sem uma terceira pessoa no caminho aí. É isso aí que eu tô querendo colocar. Coloca dessa forma, entendeu? Que a pessoa possivelmente, provavelmente vai compreender o que a gente está dizendo. Que é você ter Eu estou colocando como poder. irrastreável. Não sei se está certo eu ter falado isso. Estaria certo se a pessoa tomar esses cuidados que a gente fala, né? Sim, sim, claro. Tendo todos esses cuidados, sim, seria possível criar uma forma de doação e rastreável, sim, é possível. Perfeita analogia, Ellen, perfeita analogia. É um lastro, entendeu? E a pessoa, só ela pode mexer, ninguém, entendeu? Não, sabe? É bem isso. Eu tô orgulhoso de você, Ellen. Ai, coitada de mim, engatinhando aqui, mas tudo bem, eu vou dar um jeito nisso daí. Isso aí tem que ficar mais popular, tem que ficar. E por isso que eu fico enchendo o saco de vocês, gente, porque todas essas perguntas que eu faço para vocês, as pessoas vão fazer para mim, eu tenho que saber explicar isso, entendeu? Porque essa linguagem de programação, muita coisa em inglês, nossa, pelo amor de Deus, isso é um. As pessoas não sabem, elas não entram nisso porque elas não entendem. Tem que ter alguém que traduza isso, né? Show, isso aí. Isso aí, Ellen, me perdoe te interromper. É o seguinte, eu tô estudando, assim, eu posso dizer o seguinte, tem 50 dias que que eu conheci o Bitcoin. Tô procurando estudar igualmente a você, entendeu? E assim, é por aí mesmo que você tá falando. O caminho é esse. Tá perfeito. É isso aí. Então tá, gente. Por mim, por hoje, eu não tenho mais dúvida por hora, que nem eu falei para vocês, né? Eu tenho que entender mais para ter mais dúvida. Que às vezes não dá nem para você ter dúvida, né? O grau de conhecimento que você tem, você não consegue nem ter dúvida. É assim mesmo, é normal. O início sempre é devagar e as dúvidas aparecem depois. Toda vez que você começa a estudar mais uma parte, você descobre uma nova informação. Boa tarde aí, Hilton. Quer falar alguma coisa? Quer entrar aqui na discussão? Tem alguma dúvida? E aí, Joey, como é que estão os negócios?
Tudo caminhando, meu irmão. Graças a Deus, tudo caminhando. Estudando muito. Estudando muito. Eu É tô a tendo vida, né? Tem que não tem estudar outro pra caminho. caramba pra poder. Não tem Não outro tem outro caminho. caminho. E assim, como eu tomei uma decisão e tô com disponibilidade para estudar, então eu tô me empenhando ao máximo, né? E para ajudar, inclusive, pessoas como a Ellen, como você está falando, e o John também, que tem mais conhecimento, muito mais conhecimento que eu, para mais adiante estar ajudando pessoas que estão Esse entrando. vídeo é para te E mostrar Ellen, na não fique prática como constrangida, usar não, uma em momento carteira nenhum. Lightning O e John ver já a vem me Bitcoin na tomada ajudando, menos o de Mike um também, centavo. E se você também quer me acompanhar ajuda. aí os nossos tutoriais, antes Mas de mais nada, é se isso você ainda aí. não Não se fique sabe o que é a constrangido de rede pedir ajuda, Lightning, não. eu vou te tudo no Não, mesmo eu não fico, aplicativo. não. E eu nem posso. Blockchain Eu nem Que posso bom. ficar. passando mais uma É vez uma pro coisa lado. que lida com Quem dinheiro. tem a Você acha que eu vou carteira ficar Lightning constrangida de também fazer clique pergunta? sim. E se você não quiser, você digita o valor Tirar de todas as dados no dúvidas explorador mesmo. de blocos e aqui Não, você digita uma Olha, mempool, e você te quer falar, escanear ali, baixa abre a sua esse carteira e vai aplicativo ativar também a aí, o invoice, ele BitKit. vai isso Eu sei que tudo uma vez fica você cada falou vez de mais vírus, com um faz que nem elemento a Ellen. digital. Compra um celular só isso. para isso e testa esse aplicativo, usa lá um pouquinho, coloca lá, tira. Uhum. Porque a gente tem que achar o melhor aplicativo mais simples e mais fácil para divulgar melhor. Exatamente. Com mais. Mas que seja mais intuitivo, né? O aplicativo que seja, tenha utilização mais intuitiva. Isso aí. Eu tô agora entre a Moon e o Zap. A Moon, o pessoal fala bastante dessa carteira, MUUN, tá aí no Spaces, no Twitter. Também coloquei ali no YouTube, quem quiser. É bom testar essas duas também. Como simplicidade, eu acho que essa Moon seria o ideal. O bom da Blue Wallet, né, é porque, na verdade, você já começa já entendendo. Hein, Ellen? Foi assim para você? Você já começa entendendo que existem duas redes. Você tem a rede Bitcoin e você tem a rede Lightning. Que a Bitcoin é uma rede principal e a mais protegida. E a Lightning seria uma rede para transações mais rápidas, como se fosse uma carteira de bolso mesmo, como a gente fala. Porque quando a gente falou da Blue Wallet, você começou a utilizar, foi isso que meio que você percebeu? Chegou a você dessa forma ou foi diferente? Mas para quem está começando mesmo, Mike, tem que explicar, viu? Porque a pessoa chega lá, ela entra lá, ela vê aquilo, ela não tem noção, não. Ela não. Tem que explicar, não tem jeito. Não é só o fato de ver ali que Sim. ela vai entender, não. Não, mas eu digo, depois do que a gente falou, naquela primeira live que a gente se conheceu, a gente falou, instala o Blue Wallet, coloca, você tem duas redes e tal. Isso te fez meio que pensar no início, como assim são duas redes, como assim o Bitcoin é uma coisa só, mas funciona em coisas separadas, e na Blue Wallet tem essas duas opções. Isso chegou, como é que foi para você? Não, eu não cheguei a pensar que era duas redes. Eu achei pensar que era dois tipos mesmo. Dois tipos. Uma para pôr pouco dinheiro e uma para pôr um pouquinho mais para ir passando dinheiro de bolso, entendeu? Foi isso que eu pensei. Eu não achei que que a rede era diferente, eu não pensei nisso. Mas eu Entendi. entendo Aí muito pouco, né, Mike? Eu não sei nada. Não, mas isso é normal. O que a gente quer, na verdade, é atingir as pessoas que realmente não entendem. E a gente não quer que a pessoa seja uma expert em Bitcoin. A nossa ideia é que a pessoa normal entenda por que o Bitcoin foi feito, como ele funciona, como ele trabalha, o que ele pode proporcionar e como utilizar da forma mais simples possível, entendeu? Como instalando a BIPA, fazendo o Pix para ela, mandando para sua carteira Lightning, para poder fazer transações, enviar para uma pessoa, para outra, fazer compras pela Lightning, entendeu? Para entender que é muito parecido com o Pix. O Pix, na verdade, veio como cópia desse sistema que já existe, entendeu? Sim, tem que ser uma coisa prática, né? Sim, a Para as parte mais pessoas. avançada A você pessoa pega não depois. precisa entender muito, ela entender mais ou menos e saber mexer e saber os cuidados que ela deve tomar é o suficiente. Tem que ser uma coisa prática. Exato. A questão toda é justamente como é o que a gente está tentando discutir, como a gente passa essa informação de forma simples, prática, mas mantendo a segurança, né? Porque o que importa é a pessoa fazer de forma segura,
sem cometer erros e sem ter o risco de divulgar alguma coisa ou perder um dinheiro que ela não poderia perder, entendeu? E o Bitcoin Sim, nada mais claro, é do a que uma responsabilidade de vocês é responsabilidade. muito maior e a dificuldade de vocês é muito maior, porque também não é todas as respostas que vocês têm. Vocês têm que sair procurando também. E às vezes Exatamente. procurando meios de explicar aquilo, que não é fácil, eu entendo que não é fácil. Mas a gente chega lá. A minha ideia com esse teste aqui, desses Spaces, era poder, junto com o John, com o Ju e o pessoal, é fazer um espaço que a gente possa trocar ideia falando com quem quiser, com todo mundo. Seja transmitido também no YouTube, justamente porque, como eu falei, o ideal é que a gente tenha embasamento do que a gente está falando, né? Tem que poder passar link, poder passar as informações também na tela, então a pessoa vai poder ver, visualizar, acessar o link e tal. Verificar, né? E verificar exatamente, que é a parte mais importante. Peraí, você tá transmitindo isso no YouTube? Estou, a sua voz no YouTube, exatamente. Putz, eu nem sabia. Eu avisei que eu ia fazer isso. Então, assim, depois eu vou testar, ver como é que ficou o som, como é que ficou a imagem. Mas depois você passa o seu canal do YouTube para mim ver. Mas tá aí nas mensagens do Twitter, que eu falei no início. Tem link do YouTube para ver. E depois você pensa também em jogar no Spotify. Agora que eu vi. Tá aí, exatamente, esse é o link da live. Depois também você pensa também jogar no Spotify. Spotify é uma ferramenta que Sim, eu tô pensando em colocar tanto no Spotify quanto no Fontaine, que é voltado para a rede Bitcoin, entendeu? É um aplicativo de podcast que você ganha satoshi só em ouvir podcast. Eu quero que você vá lá comentar depois. Para comentar, você tem que dar uns satoshizinhos para mim. Verdade. Aí o que eu estou querendo fazer? É justamente esse teste, entendeu? O Space funciona, as pessoas conseguem falar, todo mundo na live no YouTube consegue escutar, dá para visualizar, né, todos os links com verificação e etc., que é o importante para o ecossistema do Bitcoin para a gente. Funcionando no futuro, como está sendo gravado, o Spaces iria para Spotify e para o Fontaine. Vamos ver, se funcionar, é uma boa plataforma, porque a minha ideia é que a gente faça, até o Jeff do Planeta Bitcoin também está com essa ideia, aí eu vou ver com ele se ele quer juntar, né, os projetos, fazer uma coisa só, ou fazer dois para atingir mais gente também é possível. Fazendo um primeiro vídeo do zero, seria explicando a questão da criptografia e da chave privada, chave pública, que eu acho que todo mundo tem que entender isso. Que Bitcoin, na verdade, é secundário. Bitcoin é só a parte do dinheiro, né? Secundário que eu digo que é a parte monetária. A revolução que eu visualizo hoje, e o Nostra está comprovando isso, é a revolução da descentralização e da anonimidade. Liberdade e soberania, né? Liberdade, soberania e a proteção Da criptografia. A criptografia, exatamente. E a base dessa criptografia hoje é a chave pública e chave privada da 256 bits. Vamos ver. Se der certo, vou conferir a live agora que a gente terminar. Funcionando, estando tudo direitinho. O áudio também do Twitter, sendo possível carregar para Spotify e Fontaine. As aulas próximas, né, que eu estou pensando em fazer, eu queria que o pessoal que entende muito mais do que eu, muito mais do que a gente está aqui, participasse também. Tem Cavanhaque, eu mandei link para ele, mas ele, depois que ele ficou me devendo 2.000 satoshis, deixar registrado aqui, ele me pagou, demorou, mas pagou, reclamou bastante, mas pagou. Não fala isso não, o cara pagou. Pagou, então. Mas ficou um dia tentando dar migué, né? Vai cobrar ajuda do cara por um dia. Deixa eu ver. Exatamente. Cavanhaque, gente fina. Vamos ver se ele participa. Quando tiver alguma coisa específica de alguém que eu conheço, que a gente conheça, a ideia é chamar, entendeu? Então, de criptografia, chamar alguém. De programação, se eu não me engano, o Alex Emídio, ele programa, então
de repente, conversar com ele. Tem o Jeff, tem Cavanhaque, tem a Renata Moedo, se um dia quiser participar, seria interessante para falar da parte fundamental e da base do Bitcoin. Vamos ver. Quem quiser, está aberto para todo mundo. E a ideia é essa, iniciar mostrando, iniciar falando, tendo um roteiro com a visualização e no final a gente abre para perguntas e tentar ajudar o máximo de gente possível a entrar na toca do coelho aí. Fala aí, Diego. Show de bola. Agora, aquele lance. Desconfie, verifique. Eu acho que isso aí é o que dá mais credibilidade a tudo, todo o Bitcoin, sabe? Que eu acho que é fantástico, entendeu? Eu poder chegar a falar, ó, tô te falando tudo, você acredita, eu tô dizendo tudo pra você, mas no vídeo que eu tô falando, pode verificar se o que eu tô falando procede ou não. E a gente vai parar para estudar, vai verificar e realmente ver que tudo procede. Enfim. Essa é a base. Exato. Nunca confie, verifique. Não confie, Isso. verifique. Don't trust, verify. Don't trust, verify. Boa tarde, Vander, Tactical. Chegando aí no finalzinho do Space, a gente falou sobre Blue Wallet. Tem link aí no Twitter com o YouTube, que a gente gravou, algumas informações. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre o problema que deu na Blue Wallet aí, que na verdade não é um problema, mas que eles vão descontinuar o serviço, você pode acessar o YouTube aí para mais informações. Wander, se tiver alguma dúvida aí, queira falar rápido, te mandei o convite aí, pode entrar e falar. Mas aqui a gente fala sobre... Já subi aí para falar, Wander? Isso, o Wander eu conheço, eu não sei se ele conhece muito sobre Bitcoin. Não sei que a Ellen tenha falado com ele. Também não conheço, mas é aberto para qualquer um que queira perguntar aí. A gente está falando E, Mike, quando eu falo, você tem que fechar o microfone porque tá voltando. Esse que tá sendo o problema. Tem que ajustar o microfone. Vou fechar, pode deixar. Não, só eu tô falando, porque agora eu não quero falar, mas quando for falar, é bom você fechar. Mas pode deixar o Wander falar. Se tiver dúvida aí, Wander, sobre qualquer coisa, pode perguntar. Primeiramente, boa tarde à sala, né? Eu cheguei agora e ia ficar quietinho por enquanto para mim ouvir, né? Se tivesse alguma dúvida. Eu vou ouvir no YouTube, né? Já que tem lá. Qualquer coisa eu entro na sala e faço alguma ponderação, né? Alguma dúvida. Mas fala pra gente, Wander, faz ideia do que é Bitcoin? Veio por link de alguém? Como é que foi? Oi, eu não ouvi bem. Ele perguntou se você já ouviu falar de Bitcoin, se tem alguma ideia do que sim. é. Sim, eu sei o que é. Eu tenho ideia do que é, sim. Né? E qual que é a sua visão? Eu sei o que é. A gente abriu essa sala para falar da Blue Wallet, que é uma carteira de celular que está mudando a estratégia dela e o sistema que ela tinha de carteira Lightning para um sistema um pouco mais complexo e difícil de usar. Aí quem tem dúvida, dá uma assistida. Se alguém tiver mais informação, coloca aí no grupo, no Twitter, no YouTube, para a gente conversar. A ideia é bater sempre um papo tentando desmistificar e descobrir o que houve. Ok. Mas eu vou ouvir o que foi dito na sala e qualquer coisa eu entro e falo. Ok? Fique à vontade, Edson. Todos nós, quando entramos também, a gente ficou assim, só ouvindo para depois tirar as dúvidas, mas é isso aí, meu irmão. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Ok, falou. Julie, Eren, John, Julie primeiro, fala aí a sua boa tarde, dá o tchau aí, vamos ver se a gente volta na próxima. Se despede aí da galera. Isso é isso, meus amigos. Vamos, na medida do possível, estudar a plataforma e vamos em frente.
Agradecer aí a participação da Ellen aí, John, o Mike, e agora o Wanderson que chegou. E vamos todos juntos. Todo mundo é Satoshi, meu irmão. Não tem tempo de correr. Somos todos Satoshi. É bem isso mesmo. Ellen, obrigado pela participação. Você tinha dito que estava com dúvidas, espero que tenha pelo menos ajudado um pouco. Espero não ter passado nada muito incorreto, mas tentei fazer o máximo possível para esclarecer o que eu percebi do problema aí da Blue Wallet. E dá tchau pro pessoal aí. Ellen, já saiu? Ellen deve ter ou tá fora ou desligou o microfone. Fala, John. Dá um adeus aí pro pessoal. Eu estava bugada. Obrigada, viu, gente? Obrigada por ter tirado as dúvidas aí, ter amenizado a situação. Então é isso. Na próxima, a gente se encontra. Por hora está nota 1000. Valeu, como que gostou. Depois segue esse perfil aí que eu vou abrir as lives por ele, fica mais fácil para controlar. Obrigadão, Ellen. Tchau aí, John. Dá as suas considerações finais aí que eu vou desligar aqui. É isso. Eu só quero falar que eu mandei para você, Ellen, lá no Telegram, o vídeo da BitKit, né? Mostrando lá a 13ª palavra e tudo mais. E assim, pode me perguntar lá pelo Telegram, que se você quiser eu já passo o Bitcoin para essa carteira e tento explicar melhor como funciona, porque a gente tem que testar coisas fáceis. Eu acho que essa carteira é uma delas que vai ser bem legal da gente trabalhar. E é isso. Depois, pessoal, boa tarde. Deem uma olhada nos links que eu botei aí. Tem a live no YouTube. Espero que tenha funcionado, tenha dado certo, esteja boa. Tem link para as carteiras, tem várias informações aí. E um abraço e a gente se vê na semana que vem, provavelmente, na aula que eu estou pensando em montar com informações sobre criptografia e aula zero da segurança da informação nas redes aí. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.